Seja bem-vindo. Aqui você assiste às melhores mensagens do pastor Gesser Góes. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Quem tiver coragem de habitar no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. Direi ao meu Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu baluarte. Tu és Deus meu, somente em Ti eu confio. Porque o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro e também nos livrará da peste perniciosa. Ele vai nos cobrir com as suas penas, proteção, e sob suas asas estaremos seguros, porque a sua verdade nos protege dos adversários, é como pavés de escudo. Não vamos nos assustar com o terror noturno, nem vamos ficar com medo da seta que voa de dia, nem vamos ficar apavorados com a peste que se propaga na escuridão, nas trevas, nem terá validade o espírito da mortandade que assola ao meio-dia. Não fiquem preocupados com a dimensão e a quantidade de demônios, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e não seremos atingidos, diz o Senhor. E com os nossos olhos, através da ação de Deus, contemplaremos e veremos o castigo dos ímpios. É muito forte isso. E Moisés, que escreveu este salmo, dizia: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. E Deus dará ordem aos seus anjos, tá? Ao nosso respeito, para que nos guardem todos os nossos caminhos. Esses anjos irão sustentar nas nossas mãos, para a gente não tropeçar em algum obstáculo, em alguma pedra. E a gente vai ter autoridade e poder para pisar a violência do leão. Protegerá os nossos pés como protege o leãozinho e a serpente. Porque a nós Deus se apegou com amor, por isso seremos libertos. Seremos colocados a salvo, porque Ele conhece o nosso nome. E nós o invocaremos, e Ele responderá. Na nossa angústia Ele vai estar com a gente, e vai nos livrar, e nós vamos glorificá-lo. E a nossa fome, a nossa sede será saciada, e teremos longevidade, e veremos a salvação dele sobre a nossa vida. Bênção de Deus, né, gente? Que bênção, né? Observe que ele começa dizendo: aquele que busca habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso fala de intimidade. Se refere, eu permiti a presença dele na minha vida e eu buscar a sua presença. A tradição diz que Moisés, a tradição judaica diz que Moisés escreveu esse salmo quando ia subindo no Sinai, e que ele via as nuvens pairando sobre o monte Sinai. A tradição judaica informa que os demônios, os espíritos malignos, os anjos caídos estavam naquela região, perturbando os filhos de Deus. E Moisés vai subindo sozinho ao monte para falar com o Pai. Paulo revela que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais os espíritos malignos nos perturbam. Ele diz o seguinte: aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições. Quanto mais a gente busca espiritualidade, mais guerras surgem.
Basta você desenvolver-se em algum setor da vida, material, social, profissional. Já tem um bocado de gente para não gostar de você. Esses espíritos malignos não estão submersos no mar, não estão submersos no Hades, no inferno. Estão aqui, nas regiões celestes, perturbando as pessoas. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 2, que há espíritos chamados de potestades, que vivem só para influenciar negativamente as pessoas que já têm predisposição para serem rebeldes. E estas pessoas vivem e se alimentam de suas rebeldias, de perseguir os outros. E você já observou que realmente tem pessoas que têm uma energia ruim, que a gente sente até arrepios quando chega próximo. Alguma coisa diz que não dá para ter amizade com aquela pessoa. São espíritos malignos que perturbam o ventre das mães, filhos que são produzidos sob maldição. Eu ontem atendi um caso que eu chorei só em ouvir. Chorei só em ouvir. Uma moça linda da igreja casou com um rapaz e ele tem, depois de casado, ela descobriu que ele tem um pacto com o demônio. E o pacto dele é de viver 6 meses em paz e 6 meses em guerra. E nos 6 meses ele passa no emprego e passa dentro de casa. Nos outros 6 meses ele fica desempregado e fora de casa. Eu não vou contar detalhes porque com certeza os familiares estão escutando. Isso faz parte da minha ética. E aquele rapaz não prospera em canto nenhum. Quer dizer, um rapaz desse casa vai produzir filhos. O espírito que está nele está na hora da concepção. Sim ou não? E aí vai se propagando o mal. Pessoas vão nascendo sob o manto maligno do inimigo. Aí você diz: eu não acredito. Está aí. Do mesmo jeito que a gente recebe um ar poluído, os demônios estão aí. E Moisés era muito perto, próximo de Deus. E ele ia subindo aquele monte exposto e pedia proteção contra os anjos da destruição. Isso é o que a tradição judaica diz: os anjos da destruição. Por que a gente tem que orar quando vai viajar? Por que temos que orar ao sair de casa para o trabalho? Este mês perdemos 2 pastores, conheci todos 2. Um em Minas Gerais e outro aqui na Paraíba. Tranquilo com a família, dirigindo calmamente. Veio um carro no sentido contrário e invadiu a mão do pastor e passou por cima dele e matou a família. Ele não ia tão normal, tão dentro da lei. Aí você também pergunta: e Deus não protegeu? Aí é uma questão que o debate é infindável. Pode ter sido a hora, porque diz no capítulo 5 de 1 Coríntios que não importa a forma em que Deus nos recolha, porque o diabo não pode assassinar nossa alma, nosso espírito. A carne não vale nada, mas o que está aqui dentro, que pertence a Ele. Isso aqui pertence à terra, isso é pó. Por um milagre Deus juntou e faz essa carne com pele que a gente sente, tem sensibilidade, não é? E Moisés começa a falar sobre isso. E esse Salmo 91 transmite temas de proteção de Deus e do resgate dos perigos que a gente precisa ter em mente, que é real. Eu já orei por pessoas, olhe para mim, eu já orei por pessoas e pessoas vomitar cabelo. Eu já orei por pessoas e pessoas vomitar agulha. Como foi isso? Quem colocou ali dentro? A questão é que a espiritualidade, o sagrado, está sendo demolido, destruído da nossa nação. Há uma cultura anticristã para que o demônio domine por completo. Onde eu pregava e irritava muitos pais e muitos filhos, muitos pais
quando dizia ontem que muitos pais são os assassinos dos seus próprios filhos, porque estão na igreja, mas não conhecem a palavra. A igreja é o Monte Sinai, é o Monte Hermon, é o Monte das Oliveiras. É a gente subindo para adorar o Senhor e no caminho encontrando os empecilhos, os demônios. E quando ontem eu dizia que muitos pais são os assassinos dos seus filhos, eles se revoltam. Mas quando eu não ensino Deus dentro de casa, eu permito a porta aberta para o demônio entrar. Quando eu não protejo a minha casa com oração, eu deixo a porta aberta para os espíritos malignos entrarem. A gente tem que orar ao acordar, na refeição. Você não sabe aquela pessoa que tem inveja de você e aonde ela frequentou, trabalhando contra você. Não é porque eu sou crente que eu estou totalmente coberto. Eu preciso estar na intimidade do Altíssimo para repousar à sombra de Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor para sempre. Nós temos que orar pelas nossas filhas, nossos filhos, para que o demônio não coloque na vida deles mulheres malignas, homens malignos. A igreja está cheia de moças lindas, maravilhosas, sofrendo, porque os pais não vigiaram e permitiram entrar na casa dele o demônio através de uma pessoa. Paulo fala isso no capítulo 6 de Efésios, dizendo que a nossa guerra não é contra o outro, é contra o invisível que está nesse visível. O visível é a carne, o invisível é o espírito. O que nós temos de vidas destroçadas, até dentro da igreja, assassinatos de pais. E pergunta, não era evangélico? A gente aprendeu, nós da antiga igreja aí de 1960, 1970, aprendemos que a gente precisa discernir os espíritos. Precisamos discernir os espíritos. Precisamos saber quem é que está chegando próximo da gente. Quem são essas amizades que a gente está colocando dentro de casa? Eu estou aqui sentado, não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou protegido, eu estou orando. Eu saio de casa, mas fico olhando primeiro na câmara, se tem alguém no portão. Você faz isso, sim ou não? A gente não faz? Aqui no Brasil, quando a gente vai entrar em casa, a gente não fica olhando para o retrovisor, para a rua, para a esquerda, para a direita, para saber se tem alguém atrás de poste, sim ou não? E por que é que a gente não tem essa mesma vigilância no reino espiritual? O reino espiritual tem retrovisor, tem para-brisa, tem portão. A nossa guerra é contra esses demônios que estão aí. E aqueles locais em que Deus resolveu implantar o seu povo primeiro, essa pergunta eu fiz ao guia. O que é que você acha? Por que que Deus escolheu esse lugar tão inóspito, tão árido, tão difícil, tão complicado para botar o povo dele? Porque tudo ali é difícil, a água é difícil, o alimento é difícil, a caminhada é difícil, a topografia do terreno, tudo é muito alto, muito seco, quente, 50 graus, pegando fogo. Lembra que Deus disse assim para Moisés, para Abraão, tem que circuncidar os homens. A circuncisão tem vários viés para se entender, mas um deles, a pureza, para que o homem não visitasse a mulher e ela adoecesse, não sofresse inflamações, porque eles estavam na estrada, o calor, a poeira, negócio terrível, tudo é difícil, tudo é complicado. E eu perguntei ao guia, um judeu, bem judeu mesmo, e ele disse assim, olha, a gente acredita que Deus nos colocou para começar tudo aqui, para ver as dificuldades, e a gente não conseguir superar, para a gente depender dele. Glorificado seja o Senhor para sempre. É isso que Moisés está dizendo. Com ele eu não tenho temor do medo da noite, que toda noite assusta a gente, sim ou não? Tudo que é escuridão assusta a gente. Aqui é a escuridão espiritual, é a escuridão do não conhecimento, né? Ele diz também que não tinha medo das setas que voam de dia, os espíritos malignos, né? A gente nem precisa temer. Tem muitos irmãos que não conhecem isso aqui, e basta uma irmã
uma pessoa entrar aqui na igreja, e eu já vi muito isso. A pessoa é trazida para a igreja, para uma libertação, e basta ela dar um grito e cair. Tem crente correndo até hoje, com medo. Não é para crente ter medo do diabo, é para o diabo ter medo do crente. O diabo vem em figura de enfermidade, de problemas. Ontem eu recebi uma imagem de uma moça linda que cortou meu coração. Ela quase decepa os 2 punhos. Não quero mais viver. Maligno, irmão. É o demônio perturbando. Nunca nós tivemos uma sociedade tão perturbada como a nossa atual, principalmente nossos jovens. Nós não estamos observando, mas os nossos jovens estão dentro de casa, aprendendo através de joguinhos a se matar, a suicidar-se. A internet veio tirar a nossa visão do foco. Não é pecado ter a internet. É pecado é não saber quem está dentro da internet. A internet está cheia de demônios, irmãos. Cheia de diabos. E a gente não olha, a gente não observa. Vocês estão observando que está o índice alarmante de câncer. Eu estive contando aqui na igreja esses dias, mas o pastor Fernando, e nós contamos uma faixa de 12 a 15 irmãos com câncer. Isto é um fenômeno. Agora em fevereiro, eu completo 23 anos na frente dessa obra. Há 2 anos atrás ninguém tinha isso. Eu me gabava aqui. Essa palavra é dos antigos, né? Eu me gabava de que a nossa igreja não sepultava ninguém. Era uma igreja que menos morriam pessoas. Já hoje de manhã recebi a imagem de uma irmã e com câncer não suportou a quimioterapia, foi embora. O que é isso? É porque Deus foi aos poucos sendo tirado dessa nação, ou está sendo tirado. É muita preocupação, é muita tensão, é muita angústia, está compreendendo? Tudo isso adoece a gente. Nós não nascemos para morrer de doenças. Nós nascemos para viver o calendário daquilo que Deus premeditou, preparou para nós. As tensões, as preocupações, os filhos, os netos, tudo isso a gente absorve e arrebenta com tudo, né? Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca me prostituí, me casei virgem, não sei o que é o mundo. E como é que explica isso aí, todo estourado? As preocupações, as tensões, né? São os demônios soltos, perturbando. E para encerrar, o que é que a gente faz para superar isso, pastor? Isso que eu estou insultando todas as igrejas no Brasil. Que vocês insultem os pastores de vocês. Pastor, bora trabalhar, pastor. Bora acordar o povo. Eu fui criado 5 horas da manhã no Templo Central, nos eventos de jovens. Fomos criados na igreja. Hoje em dia, como é que a gente levanta o jovem 10 horas da manhã? 10 da manhã, ainda está cheio, com os olhos cheios de remela. Não vou não. E o pai, vai menina, a mãe, para brigar com a bichinha. Quando é a mãe, bora menina. Aí o pai, deixa a criança. Nós estamos perdidos. Nós não temos reserva, nós não temos energia. Como é que a gente vai enfrentar as setas que voam de dia, as pestes, a mortandade ao meio-dia? Como? Gente, assim como nós precisamos de estar alimentado para ter energia, para ter força, a gente precisa estar alimentado espiritualmente.